Vamos à questão 5. Apresenta-se a seguir uma citação que originou uma obra de arte, texto 2. Uma citação é o texto 1, obra de arte é o texto 2, há também um parágrafo, texto 3, que descreve a explicação. Então, esse é o texto 1. I do not always feel colored. I feel most colored when I am thrown against a sharp white background. How it feels to be colored. Texto 2 e texto 3. The artist, Glenn Ligon, has stenciled these sentences over and over until the words dissolve into abstract patterns. He built on a text by Zara, describes leaving the protective black community of her childhood and suddenly confronting the issue of race. Smearing in the paintings, illegible words embody her confusion, something Ligon builds on up and wants to spread out and smudge. Always after trying to make perfect letters, I realized that the smudging and disappearance of the letters was more interesting than trying to make perfect letters. De acordo com o texto 3, é correto. Então eu acho que esse é o texto 2. Perdeu um pouco a formatação na hora que eu copiei, mas esse deve ser o texto 2. I do not always feel colored. 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 Ele deve estar falando sobre alguma tensão racial. Eu nem sempre me sinto negro. Eu nem sempre... Colored é pessoa de cor, né? I feel most colored when I'm thrown against a sharp white background. Eu me sinto uma pessoa de cor negra quando eu sou jogado contra sharp white background. Contra um fundo branco, ou seja, quando ele está entre pessoas brancas, é isso que eu entendo. E aqui é o contrário que está acontecendo, o branco está jogando um background preto, né, um fundo preto. Nossa, aqui eu misturei a questão anterior. É correto afirmar que... Vamos ignorar isso aqui, e vamos ler as alternativas. A ilegibilidade em parte das imagens é intencional, pois reforça a invisibilização da identidade negra. Invisibilização da identidade negra em contextos brancos. Não é invisível, eles se tornam muito visíveis, acho. Ou será que é? Vamos ver, vamos ler de novo. Então aqui fala: I do not always feel colored. I feel most colored when I'm thrown against a sharp white background. É o que está escrito no texto. E aí o artista Glenn Lincoln escreveu stencil, um tipo de técnica, acho, uma caneta especial, sei lá, as frases over and over até que as palavras dissolvessem em padrões abstratos. Ele elaborou, ele construiu em cima de um texto dessa Zora que descreve deixar a sua comunidade negra protetiva e, de repente, confrontar a questão da raça, da etnia. O smearing in the paintings, ou seja, borro, legible words, embody her confusion. Então ela fica confusa quando ela saiu da sua comunidade. E Ligon, o cara que fez a pintura, acrescenta falando: pintura a óleo quer se expandir e borrar. Depois de fazer letras perfeitas, eu percebi que essa característica de borrar e desaparecer das letras era mais interessante. E por quê? O preto desaparece no branco, que é? O que importa é o que a Zora falou. Sair da comunidade preta e confrontar a proteção da comunidade preta e confrontar questões de raça. Mas a frase também fala que ela não se sente, ela se sente normal. Ela quase sempre se sente normal. Ela quase nunca se sente pessoa de cor. Mas ela se sente ela se sente mais de cor quando está numa comunidade branca. Aludem à fusão desse artista quanto à sua própria identidade racial. Não.
A repetição de frases nas imagens é proposital, pois representa a recusa de algumas pessoas em se verem como negras. Não, elas não é recusa, é simplesmente o seu contexto não faz com que elas se vejam diferentes. Os borrões, em parte, né, são efeitos de técnica usada e eludem vivências raciais da autora. Hum, Pode ser. D. Legibilidade é intencional, pois reforça a invisibilização da identidade negra em contextos brancos. Cara, eu acho que pode ser a A ou a D. Putz, pode ser qualquer uma, pra ser sincero. Vou chutar Glenn. Calma aí, foi o Glenn que pintou? É, foi o Glenn. A Glenn, né? Acho que é uma mulher. Glenn Ligon. Vamos de D, vai. Beleza. São efeitos de técnica e aludem às vivências raciais, porque ela não fala legibilidade em parte é intencional, pois reforça a invisibilização. Então, esse negócio de ser invisível da identidade negra quer dizer que a pessoa nem percebe que ela tem identidade negra em contextos brancos, é meio que é o contrário, né? Ela é, é ressaltado, reforçado. Negra incorreta. O texto 3 não afirma que os borrões visam invisibilizar a identidade, mas sim traduzir de forma plástica a própria confusão subjetiva de raça. Hurston. Então, tem uma aqui, confusão. Os efeitos Legal não expressa confusão pessoal sobre sua identidade, mas sim utiliza o comportamento físico da tinta para ilustrar a complexidade. Ah, então não é Ligon que tem a confusão, é Hearst que tem a confusão, é um detalhezinho, né? A repetição de frases nas imagens é proposital, pois representa a causa de algumas pessoas em se verem como negras, como sugere o autor. Nossa, que questão difícil. Repetição pois representa recusa. Não existe essa recusa. A repetição das frases não simboliza uma recusa em se ver como negro, mas sim a insistência em expressar a marcante experiência de contraste racial expressa na obra.